Olá, eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos resolver uma questão da avaliação do SAEB para o nono ano. Essa questão ela se encontra na lição 1, espaço e forma, ela é a questão 2. E ela diz assim: no tabuleiro de xadrez, jogamos com várias peças que se movimentam de maneiras diferentes. O cavalo se move para qualquer casa que possa alcançar o movimento na forma de L. Na figura abaixo, os pontos marcados representam as casas que o cavalo pode alcançar estando na casa E4. Como vocês podem ver aqui, o cavalo ele está posicionado na coluna E, na linha 4. E essas casas em vermelho são todas as casas que o cavalo pode alcançar fazendo o seu movimento padrão, que é em formato de L. Como assim em formato de L? Eu vou explicar para vocês como que é esse movimento em L. Até porque, para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar entender um pouco de xadrez e principalmente sobre o movimento do cavalo. Porque a questão, o problema, ele diz assim, dentre as casas que o cavalo poderá alcançar, partindo da casa F5 e fazendo uma única jogada, estão. Aí aqui nós temos algumas alternativas e a gente vai descobrir qual que é a alternativa correta através do movimento do cavalo. No xadrez, existem dois exércitos. Nós temos o set de peças negras e o set de peças brancas. No set de peças negras, eles são compostos por 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma rainha, que é a peça mais forte do jogo, e o rei, que é a peça mais importante do jogo. No set de peças brancas, a mesma coisa. 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, a rainha branca e, o mais importante, o rei branco. No xadrez, a função de todas essas peças é defender o seu próprio rei para que ele não seja capturado e tentar capturar o rei adversário. Se conseguir capturar o rei adversário, é checkmate e o exército que conseguir capturar o rei adversário ganha o jogo. Aqui no nosso tabuleiro, como podemos ver, o set de peças negras ele já está todo arrumadinho aqui. Em cada ponta, uma torre. Ao lado de cada torre, um cavalo. E ao lado de cada cavalo, um bispo. O bispo ele é parecido um pouco com o peão, como vocês podem ver. Os peões eles são menorzinhos e o bispo ele é um pouquinho mais alto e tem uma cinturinha aqui maior. Sobrando essas duas casas do meio, como saber qual que é a do rei e qual que é a da rainha? Tem uma posição para cada um. Se eu estou arrumando peças negras, a rainha negra vai ficar na casa de cor escura. Sobrou uma casa, essa casa é do rei. E na frente de cada peça, um peão. Então vamos lá arrumar o set de peças brancas. Em cada ponta, uma torre. Ao lado de cada torre, um cavalo. Ao lado de cada cavalo, um bispo. Agora aquela questão lá que eu falei sobre a rainha. Se eu estava arrumando peças negras, a rainha fica na casa de cor escura. E aqui nesse caso eu estou arrumando o set de peças brancas, a rainha vai ficar na casa de cor clara. Sobrou uma casa, essa casa é a do rei. E então um peão na frente de cada peça. E vai estar arrumado os nossos dois sets, tanto de peças negras quanto de peças brancas. Agora a gente vai entender sobre o movimento em L que faz o cavalo. Utilizando essa forma geométrica, podemos perceber que ela parece com uma letra do nosso alfabeto, que é a letra L. Um L maiúsculo. Se eu virar ela de cabeça para baixo, ela vai continuar aparecendo um L. E se eu deitar essa peça, ela vai continuar aparecendo a letra L do nosso alfabeto maiúsculo. E se eu deitar ela em outra posição, vai continuar aparecendo a letra L. E se eu virar ela ao contrário, vai continuar aparecendo uma letra L. Se eu virar ao contrário e de cabeça para baixo, também uma letra L. Se eu colocar ela em outra posição, invertida e deitada, também uma letra L. E em mais uma posição, também parecida com uma letra L, maiúscula. São todos esses formatos em L que o cavalo ele pode se movimentar em um tabuleiro de xadrez. Vamos supor que o cavalo está aqui, no início dessa forma geométrica, ele vai fazer o seu movimento padrão. Toda vez ele faz esse movimento em L, porque é o movimento padrão dele.
Ele vai se mover daqui e vai chegar aqui, vai se posicionar aqui. A posição final dele vai ser aqui. Se o cavalo estiver aqui, ele vai se movimentar, vai fazer todo esse trajeto aqui, ó, e vai parar aqui. Todo o tempo se movimentando em formato de L, maiúsculo. Aí aqui, vamos supor que o cavalo estava aqui, ele vai se movimenta e chega até aqui. Pronto, formou um L maiúsculo. Traçou ali um L maiúsculo. Aqui, nesses que estão deitados, a mesma coisa. Vai se movimentar daqui, vamos supor que o cavalo está aqui, ele vai sair daqui e vai parar aqui. Ah, mas como que eu vou saber quantas casas o cavalo vai andar? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tracejar aqui essas formas geométricas para que fique tudo dividido em quadrados, como lá no nosso tabuleiro de xadrez. Agora já aqui todos divididos. Se o cavalo ele estivesse aqui, ó, ele andar quantas casas? Eu costumo contar da casa que ele está. Ele ia contar aqui uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Ele ia sair daqui de cima e ia parar aqui embaixo. Ou seja, contando da casa que ele está, são 4 casas para que se forme um L maiúsculo. Se ele estivesse aqui nessa posição, ele ia contar daqui 1, 2, 3, 4. Se ele estivesse no desse que está deitado aqui, ó, supomos que ele está aqui, ele vai sair daqui 1, 2, 3 e 4. Então, esse é o formato que o cavalo percorre no tabuleiro de xadrez. Trazendo aqui para o nosso tabuleiro, a gente vai trazer aquela forma geométrica para cá para a gente entender melhor no tabuleiro como que funciona esse movimento do cavalo. Aqui o nosso cavalo, que a gente vai trabalhar com ele, esse cavalo aqui da direita. Em formato de L, ele sairia desse ponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vindo aqui para a direita. Como vocês podem ver, ó, trouxe a forma geométrica para cá, ó. 1, 2, 3, 4. Um detalhe bem importante. O movimento do cavalo ele tem uma particularidade. Ele pode pular por cima de outras peças. Porém, ele só captura a última peça aonde ele para. E outra coisa, se o cavalo ele pode pular por cima da peça dele e pode pular por cima da peça do adversário. Porém, ele só captura a peça do adversário aonde ele para. E ele não pode ir para uma casa onde está ocupada com uma peça do próprio exército dele. Nesse caso aqui, ó, se ele fosse fazer um formato de L para cá, ó, saindo da posição inicial dele, 1, 2, 3, 4, esse movimento não é permitido porque já tem uma peça do próprio exército dele ocupando essa casa. Ele só pode ocupar uma casa que esteja vazia ou que tenha uma peça do seu adversário. Aí ele vai estar capturando a peça do adversário. Então, saindo aqui desse ponto inicial, ele tem essa opção aqui. E se ele vier aqui para o outro lado, fazendo também em formato de L, ó, ele também vai sair daqui, ó, 1, 2, 3, 4 e vai chegar aqui nessa outra casa. Ele vai ter essas duas opções para ele se movimentar partindo aqui do ponto inicial do início do jogo. Então vamos movimentar aqui nosso cavalo. Chegou aqui nessa casa. Agora a vez das peças brancas, onde ele movimenta o peão dele aqui, andando 2 casas para frente. O cavalo chegando aqui nessa posição, ele já vai ter novas opções de casas para ele ocupar. Que aqui eu vou trazer na forma geométrica para vocês. Ó. Se ele fizer um L deitado para cá, ó, ele vai ocupar essa casa aqui. 1, 2, 3, 4. Ele consegue ocupar essa casa. Se ele fizer um L aqui para esse outro lado, ele vai sair daqui da posição inicial dele, contando aqui 1, 2, 3, 4. Sempre fazendo esse formato de L maiúsculo. Certo? Ele aqui já tem 2 opções. Vamos para mais uma opção. Ó. Em formato de L maiúsculo. 1, 2, 3, 4. Ele consegue ocupar essa outra casa. E fazendo um outro em formato de L, outro movimento em formato de L, ele consegue ocupar essa outra casa onde tem uma peça do adversário. É aquilo que eu falei. Ele pula por cima das outras peças e a casa que ele vai ocupar pode ser uma casa vazia ou uma casa onde tenha uma peça do seu adversário, que ele vai capturar a peça do seu adversário. Aqui ele já tem 4 opções e ele poderia muito bem também voltar lá para o ponto inicial dele, que é a casa de cima. Ele voltando, ele faz 1,
2, 3, 4 e vai parar lá em cima no ponto inicial dele. Porém, aqui no set adversário não tem nenhuma peça protegendo esse peão aqui, ó. Ele está solitário. Então, ele pode muito bem capturar essa peça aqui do adversário, fazendo o seu movimento em L. Ele tendo essas 5 opções, ele foi lá e capturou a peça do seu adversário. Sempre fazendo em formato de L. E daqui ele pode partir, continuar avançando aqui, ou então ele pode recuar um pouco e voltar lá com seu exército, sempre fazendo esse formato de L maiúsculo, contando da casa dele 1, 2, 3 e 4. Agora que a gente já sabe um pouco sobre o movimento que o cavalo faz em formato de L, a gente pode voltar lá para a nossa questão para resolver o problema. Voltando aqui para a nossa questão, que diz assim: dentre as casas que o cavalo poderá alcançar, partindo da casa F5 e fazendo uma única jogada, estão. Aí temos aqui as opções, né? Opção A, B, C e D. Vamos levar lá para o tabuleiro, para a gente partir da casa F5. Trazendo aqui para o nosso tabuleiro, partindo da casa F5, vamos posicionar o nosso cavalo aqui na casa F5, coluna F, linha 5. Vamos ver as possibilidades de casas que o cavalo pode ocupar. Fazendo um L aqui para cima do lado esquerdo, ele pode ocupar essa casa aqui que está na E7. Fazendo aqui para o outro lado, ele ocupa a casa G7. Fazendo aqui para esse outro lado, ele ocupa a D6. Fazendo aqui um L para esse outro lado, ele ocupa a H6. Fazendo aqui para baixo, a E3. E fazendo aqui para esse outro lado, a G3. Fazendo para esse outro lado esquerdo, ele ocupa a D4. E aqui para esse outro lado, a H4. Como vocês poderão ver, ó, ele pode ocupar essas 8 casas aqui, igual como nós tínhamos lá no nosso exemplo. Porém, lá ele estava partindo do ponto inicial E4. E aqui nós posicionamos o nosso cavalo no F5. Então, ele pode ocupar essas 8 casas. A questão, ela pergunta assim: fazendo uma única jogada, estão. Aí, a gente vai de uma por uma, até a gente encontrar as duas opções corretas. A gente achou a opção correta, a gente já sabe que é a alternativa certa. Bora lá pela questão A, G3 G3 e D6. Aqui a gente tem a coluna G na linha 3. Fazendo um L, esse cavalo chega aqui, ó. Como a gente pode ver, ó, em formato de L, 1, 2, 3 e 4, ele consegue alcançar a casa G3. E qual é a outra opção da questão A? D6, aqui em cima. Ó, fazendo o formato de L, ele também consegue alcançar a casa D6. Ou seja, de cara a gente já achou aqui a nossa alternativa correta, que é a letra A. Porque aqui ele alcança a G3 e alcança a D6. Então, é isso. A nossa questão tem como alternativa A correta. E a gente pode testar aqui a alternativa B, H5 ou F3. H5 aqui, ó, como vocês podem ver, está bem aqui. Fazendo o formato de L, ó, 1, 2, 3, 4. Ele não ia conseguir ocupar essa casa aqui, H5. Então, logo a alternativa B está excluída. Ela não pode ser a alternativa correta. E H7 aqui da questão C. H7 seria aqui em cima. Ó, fazendo o formato de L, ó, o cavalo não ia conseguir chegar lá percorrendo 4 casas. 1, 2, 3, 4. No máximo ele ia conseguir chegar na H6. E aqui a alternativa D, a gente tem aqui de cara a D3. Que no caso aqui, ó, D3. O cavalo fazendo formato de L, ó, saindo daqui da posição inicial dele. 1, 2, 3, 4. No máximo ele ia conseguir alcançar a E3 e não a D3 como aparece aqui na alternativa. Então, está corretíssima a nossa alternativa A. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para você receber notificações de vídeos sobre resoluções de questões de matemática.